Apesar dos livros apócrifos, né? Que também Sim, pode sim. ser Aí depois a gente pode comentar sobre os livros apócrifos, sobre os concílios, né? Tem muita coisa sobre a igreja. É uma história fascinante, eu posso dizer para você. E tem um outro fator. Muitos dos nossos irmãos que estão conosco aqui na igreja vieram do catolicismo. Exato. Então é muito importante também que eles conheçam a história da igreja a qual eles pertenceram. E o que fé que ela professa, né? De onde que vem as bases dessa igreja? Como que funciona? O que acontece? Pedro realmente foi o primeiro Papa? Não foi o primeiro Papa? Obviamente que não. Né? Se nós olharmos pela palavra, não tem nada a ver. Aí onde que está a base bíblica para dizer que Pedro foi o primeiro Papa? Naquela passagem que Jesus diz, tu és Pedro, e sobre essa pedra. E sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, né? Tu és Petros, né? E essa passagem ela é facilmente explicada, não tem absolutamente nada a ver Jesus colocando Pedro como o primeiro líder da igreja. Até porque se nós formos olhar na realidade, quando Jesus morre, não é Pedro que fica no comando. Exato. E nem poderia ser Pedro. Quem fica no comando é Tiago. E por quê? Porque Tiago simplesmente é o irmão de Jesus. E naquela época a sucessão se dava de via familiar. Se Jesus morre sendo o líder, quem é que fica no comando agora? É Tiago que fica. Tanto que quando acontece o primeiro concílio, que é o concílio de Roma, ou melhor, o concílio de Jerusalém, quando Paulo é chamado para Jerusalém, quem é que chama Paulo para Jerusalém? Tiago. Por quê? Porque Tiago era o líder da igreja. Então aquela figura que a gente aprende desde pequenininho, porque essa é uma música que vem lá da igreja católica do tal do Pedro, Tiago e João no barquinho, não é essa a sequência. Essa sequência ela é colocada exatamente para legitimar a presença de Pedro como o primeiro Papa, como líder supremo da igreja, como o primeiro. Não, porque a sequência é Tiago, Pedro e João. É porque, na verdade, o pessoal vai seguir ali, depois dos evangelhos, a descida do Espírito Santo em Atos. Você está entendendo? Então o pessoal Atos 2. Então, acabou os evangelhos, primeiro vem quem? Vem Atos. Você está entendendo? Mas a ordem cronológica das coisas não é assim. Então, assim, é isso que o pessoal tem essa divergência, essa referência, entendendo? Não é desse jeito. Então, beleza. Então, em Atos 2, porque partiu de João, foi... Então, é Pedro. Não, você está entendendo? Vamos entender o que a Bíblia nos orienta. Né? Então, não tem. E aquela referência, quando Jesus só esclarecendo, né? Porque então, o que quer dizer aquilo lá? Para não ficar nenhuma ponta solta. Naquele momento ali, Jesus está conversando com Pedro. E Jesus tinha uma característica muito interessante, que ele sempre chamava as pessoas, não pelo que as pessoas eram, mas pelo que ele sabia que as pessoas podiam ser. Isso era algo fantástico de Jesus. Era algo fantástico. Porque tremenda. O nome de Pedro não era Pedro, era Simão. Entendeu? Simão Bar Jonas, né? Simão filho de Jonas, né? Era Simão. Só que quando Jesus dá para ele um novo nome, Petros, pedra, o que Jesus estava querendo dizer é que ele era uma rocha, que ele era firme. Mas tudo que Pedro não era firme. Ele era inconstante, ele era alterado, ele era superativo, ele era tudo menos firme. Verdade. Só que como é que Jesus o via? Como alguém firme, tanto que deu o nome para ele de pedra, de rocha. Naquele momento, o que Jesus está dizendo? Pedro, você, Pedro, é uma pedra. Mas Pedro era uma pedra? Não, Pedro não era uma pedra. Mas Cristo o via como uma pedra. Exato. Então disse, você é uma pedra. E é sobre esta pedra, ou seja, sobre pessoas como você, a minha igreja será formada de pessoas exatamente como você. Verdade. É sobre esta base que eu vou formar a minha igreja. E isso é verdade, e se traduz como total verdade quando a gente vai entender como é que a igreja foi formada. Quem eram os patrísticos, que são os patriarcas, os patriarcas, né? Os pais da igreja? Eram pessoas o quê? Abastadas? Eram pessoas... Não, eram as pessoas simples. Verdade. Se você for olhar, quem eram, na verdade, o contingente da igreja, eram pessoas muito parecidas com Pedro. Verdade. Eu estou falando de Pedro, mestre Isaías, eu fico imaginando, né, que Pedro só foi entender as coisas mesmo quando Jesus aparece para ele, né?
Realmente, depois que Jesus ressuscita, que ele vai entender realmente qual é o posicionamento dele, não como ser humano, né? Entender qual é o propósito dele, né? Não se posicionando como líder, mas como o que ele realmente tinha que entender o que Jesus era, né? Pedro, ele tem uma dificuldade muito grande. A gente está só saindo um pouquinho aqui do contexto do catolicismo, mas é importante pontuar isso, né? Do primeiro Papa, né? É importante pontuar isso. Pedro, ele tinha uma dificuldade, ele continua tendo dificuldade. Não é porque Jesus morreu, ressuscitou e que ele recebeu o Espírito Santo. Sim. Não, ele continua tendo dificuldade. Tanto ele continuou tendo dificuldade que Deus teve que, através de uma visão, mostrar para ele que ele podia sim levar o evangelho para os gentios, porque Pedro ele era totalmente contra que o evangelho fosse propagado para os gentios. Imagina, um lençol desce na frente do homem, cheio de animal, cheio de porco, mata e come, 3 vezes ainda, para ele entender. Então, e ainda assim, ele fez, mas fez a contragosto. Ele fez, mas fez a contragosto, porque vamos entender que Pedro vem de uma família extremamente judaicaça. Entendeu? Raiz. E aí, ele aprendeu a vida inteira. E aí, de repente, numa conversa, aquilo vai mudar? Não vai mudar, gente. Não é tão simples. Não é tão simples. É por isso que a figura do Espírito Santo é extremamente importante. Então, e é exatamente por isso que Deus teve que lançar a mão de Paulo. Porque Paulo não estava viciado no judaísmo desta maneira. Sim. Então, Paulo recebe muito mais facilmente. Exato. Entendeu? Sim. Então, Paulo entende que não precisa judaizar para cristianizar. Sim. Você precisa se cristianizar apenas. Sim. Entendeu? A circuncisão já não é mais necessária. Por quê? Porque Cristo em si é a marca. O Espírito Santo agora é a marca. Não mais a circuncisão. E isso causou uma guerra gigante. Agora, vamos lembrar bem que nós estamos falando neste momento da igreja primitiva. Exato. Não da igreja católica. Exato. Porque a igreja católica, ela, entre aspas, está correndo paralela a isso. Porque a igreja católica, neste momento de Paulo, de Pedro, ela é os pagãos. Sim. O que viria a ser igreja católica são os pagãos que estão lá adorando a Diana dos Efésios. Olha que coisa interessante. Lembra da Diana dos Efésios? Quando Paulo vai a Éfeso, que estão lá gritando, a grande deusa Diana dos Efésios e tal. Nesse momento eles estão adorando a Diana dos Efésios. Certo. Nesse momento eles estão adorando a Baco. Certo. Entendeu? Cujo Paulo chama a atenção lá dos Coríntios. Em 1 Coríntios, ele faz uma carta inteira, praticamente isso, né? Batendo em cima, porque os coríntios adoravam um vinhozinho. Exatamente, eles estavam fazendo culto a Baco, entendeu? Na hora da ceia. Nessa época, os que viriam a ser os católicos estavam adorando toda a sorte de divindade do panteão greco-romano. E a igreja estava adorando somente a Cristo e sendo perseguida por isso. Porque renegava o paganismo. Sim. Entendeu? Uma mistura ali, né? 313 anos depois, aí o que acontece? A junção. Essa estratégia da junção, ela é uma estratégia que enfraquece a igreja. Porque agora as células já não existiam mais. Exato. Entendeu? E a igreja para de crescer. Por quê? Porque agora não precisa mais, não tem mais nada clandestino.